tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, Genuíno. Tudo bem, sextando aqui. Bom dia, Genuíno. Você está bem? Eu sei que você... Bom dia. Dá o seu recado. Você sempre chega dando um recado, mas eu quero te fazer uma pergunta também. Diga lá. Tá bom. Não, eu quero só registrar a minha tristeza. Eu estou muito afetado pelo assassinato do meu amigo, meu advogado, Luiz Fernando Pacheco. Eu sofri muito porque a gente fez muitas batalhas incomuns, tanto no Mensalão como nas provocações da Conib. É um grande companheiro. Eu estou muito triste e vou para o velório daqui a pouco. Queria fazer esse registro. É uma tristeza. E lembrando que o caso dele está sendo investigado pela questão do metanol, né? Também, que é importante. Exatamente, é. Importantíssimo. Eu lembro dele, ele foi o seu advogado na ação penal 470. Ele fez um enfrentamento particular muito forte contra o relator da ação penal 470. Exatamente. Não, a gente tem isso na lembrança aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, Genuíno, que eu vou fazer domingo para o Breno Altman também, fiz hoje para o Zé, para o Lejane. Se você acha que essa situação... Você falou, inclusive, você provavelmente foi processado pela Conib também, né? Então, você citou. Se esse caso da flotilha pode ser o ponto de virada da opinião pública internacional. São quase 500 pessoas sequestradas por Israel. Pode ser, sim. Eu acho que a opinião pública internacional está promovendo uma virada e promovendo o isolamento, a deslegitimação do governo de Israel. Essa crise humanitária, essa crise da morte, da fome, do tiro, da arrogância sem limite, eu acho que está construindo um movimento de opinião pública muito forte. E o caso da flotilha é o ponto nevrálgico desse grande movimento de solidariedade ao povo palestino. Na verdade, Atucha, a humanidade está percebendo que o seu destino está sendo decidido nos escombros da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Nós temos que derrotar o fascismo, o genocídio, a arrogância, a violência de Israel e dos Estados Unidos contra o povo palestino. Eu acho que isso é muito importante. Aliás, eu estou saindo agora para um evento aí da Flaxo, no BNDES, e eu tenho que falar um pouco sobre isso também. E eu acho que você estava pensando muito sobre isso que você mencionou, a encruzilhada histórica, né? As pessoas não percebem a profundidade, Genuíno, do que é esse tema do Sul Global, né? Ou você está do lado do Sul Global, ou você está com genocídio. Não tem escolha, não tem alternativa. Né? E o Sul Global mostrou claramente uma agenda na Organização de Xangai, na Organização e na Cooperação de Xangai, em relação à autodeterminação, ao desenvolvimento econômico, à diversidade civilizatória, à defesa dos direitos, à defesa do meio ambiente equilibrado. Eu acho que ali há uma agenda de futuro. Os Estados Unidos e Israel é a agenda do ódio, da violência, do preconceito, do genocídio, né? Exatamente. Bom, Daphne, bola está com você aí. Obrigado. Boa sexta-feira aí para todos. Valeu, um abraço. Valeu, Léo. Ô, Genuíno, vamos continuar então com esse caso da flotilha, né? A gente muito preocupado com esses ativistas brasileiros e fica se perguntando, né, o que agora o governo brasileiro pode fazer. Estou aqui com uma matéria, a gente entrevistou essa semana aqui na TV 247 a deputada Elisiane Lins. E aí ela fez uma fala que diz que pediu fim de relações econômicas com Israel. O que você acha que agora, nessa situação, onde a opinião pública está toda contra Israel, onde a gente assiste os abusos ao vivo, o que o presidente Lula, o governo brasileiro, pode fazer? Daphne, se não houver uma decisão forte, contundente, em relação ao genocídio praticado pelo governo de Israel, eles não vão abrir mão da violência, da famosa tese do grande Israel, do grande Estado, dessa organização que não tem limite. Então, eu acho que é necessário uma postura mais forte. Além das notas e das declarações, e o Lula tem feito declarações corretas, duras, eu acho que é necessário a gente tomar medidas práticas. Medidas práticas, que são muito importantes em relação a forçar, a derrotar Israel no sentido de atender às reivindicações da criação do Estado palestino, a suspender o genocídio,
a acertar um acordo de paz. Este acordo que foi anunciado pelo Trump, isso é uma humilhação, isso é um descalabro, isso é uma vergonha. Quer dizer, eles matam, depois humilham. Então, eu acho que se a humanidade legitima essa grande anormalidade, é o futuro dela que está sendo decidido nos escombros da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Portanto, é uma questão que ultrapassa as reivindicações do povo palestino de autodeterminação e de soberania. Eu acho que tem que haver uma decisão mais forte. Foi importante a decisão de vários governos de defender a criação do Estado palestino. Eu acho que nós temos que avançar para boicotar, para exigir medidas mais contundentes em relação ao governo de Israel. O governo de Israel está enfrentando uma crise violenta, o país foi muito afetado por essas provocações militares contra os palestinos, e eu acho que esse isolamento pode levar o governo a ser derrotado. Nós temos que derrotar o genocídio do governo de Netanyahu. E, para mim, medidas diplomáticas, medidas políticas, medidas de boicote, por exemplo, como essa atitude da Unicamp de suspender o acordo da Unicamp com o governo israelense, as medidas estão sendo anunciadas por alguns governos da Europa, as manifestações que estão ocorrendo no mundo. Quer dizer, nós não podemos normalizar a grande barbárie que está sendo praticada contra o povo palestino. Ontem teve algumas manifestações, aqui no Rio teve, em frente ao IFIX, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, onde eu estudei, aí em São Paulo acho que teve também. Por que é tão difícil para o brasileiro se manifestar contra o genocídio do povo palestino? Porque a gente está vendo na Europa muitas manifestações e muito forte, né? Mas parece que aqui a gente tem uma certa dificuldade de considerar essa pauta uma pauta importante, como o Léo anunciou aí mais cedo, né? Você tem razão, Daphne. Aqui o lobby sionista, o lobby favorável ao governo de Israel é muito forte. Ele atua na mídia, por exemplo. A mídia monopolista comercial, ela faz uma campanha sistemática. Alguns comentaristas da televisão praticamente reproduzem na comunicação a posição política do governo de Israel e da imprensa internacional. Segundo, depois, a força do lobby sionista no Brasil. A força econômica, a força política, a força financeira, todo mundo sabe disso. Em terceiro lugar, eu acho que o princípio da solidariedade tem que ser resgatado com mais força no Brasil. Quer dizer, eu acho que essas manifestações, todas elas eu tenho participado, não estão à altura da barbárie e da tragédia contra o povo palestino. Eu acho que tem que haver um empenho maior dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais. Por exemplo, agora, essa questão da solidariedade aos companheiros e companheiras da flotilha é fundamental, porque eles tomaram uma atitude ousada, correta, legítima, de chamar a atenção para o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Ali é o martírio de um povo. A história de Gaza é a história do martírio de um povo, que heroicamente resiste. Então, e é fundamental que esse acordo apresentado pelos Estados Unidos seja derrotado. E aí eu divirjo da posição do chefe da diplomacia brasileira em relação a achar que é positivo. Não é positivo, até porque tem uma cláusula secreta que eles certamente aprenderam com a nossa história de conciliação por cima, que é abrir mão de qualquer processo contra o governo de Netanyahu. Veja bem a que ponto chega, né? Então, eu acho que nós temos que fazer uma mobilização, um empenho maior para enfrentar essa ofensiva. Desde o início, houve uma ofensiva muito grande. Eu fui vítima dessa ofensiva, batalhei muito, inclusive, com o meu advogado Luiz Fernando, para enfrentar esse processo da justiça. Felizmente, com a competência e a determinação do Luiz Fernando, nós ganhamos essa parada. Mas eles constroem uma ofensiva, até a partir da denominação do Hamas como terrorista e que tudo se justifica a partir do 7 de outubro. Isso é uma ladainha que é pregada cotidianamente. Eu acho que isso tem afetado. E eu acho que no início a gente ficou só fazendo declarações. Faltou, por exemplo,
aos partidos de esquerda, particularmente ao meu partido, um empenho maior na mobilização de rua, porque só as ruas podem mudar essa correlação de força. Veja o que aconteceu no dia 21 de setembro. A gente vai falar do resultado dessa mobilização do 21 de setembro, né, que foi justamente a questão do imposto de renda essa semana, mas antes, só aqui mostrando essa matéria, né, que essas pessoas que foram presas, esses ativistas, esses heróis, né, digamos assim, eles estão provavelmente numa prisão conhecida por torturas, né? E aí, quem é que para Israel, né? Quem é que vai parar Israel? Não dá. Eu acho que é só realmente a mobilização. Então, a humanidade tem que parar o genocídio praticado pelo governo de Israel. É a humanidade, é a opinião pública mundial. Isso. E forçar os governos, porque por trás dessa violência de Israel está os Estados Unidos, né, Davi? Exato. Olha esse acordo vergonhoso que os Estados Unidos querem impor aos palestinos, inclusive fazendo ameaças, dá prazo, senão vai destruir tudo. Isso não é a maneira de negociar, isso não é acordo. Isso é dominação, submissão, humilhação. É isso. E, Genuíno, a gente já falava aqui, né, do resultado da manifestação que houve no dia 21, né? E, por conta de pressão popular, não teve mais PEC da blindagem e o governo ganhou força com a questão lá do imposto de renda. Deixa eu compartilhar aqui. Agora vai para o Senado, né? Senadores prevêem aprovação rápida da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Proposta que foi aprovada na Câmara prevê compensação com o imposto mínimo sobre alta renda, deve ser aprovada por unanimidade também no Senado. Então, na Câmara foi todos os votos a favor e nenhum contra, né? Como é que você viu essa aprovação, Genuíno? Dá para comemorar essa aprovação? Enfim, a gente vai tratando um pouco mais desse assunto aí ao longo da sua fala. Claro que sim, Daphne. E a voz estridente das ruas, a partir da crise, das votações do Congresso Nacional, da PEC da bandidagem, do aumento do número de deputados, a maneira como eles articularam isso com a anistia, eu acho que foi uma provocação contra o povo e a opinião pública. Eu acho que a resposta colocou uma mudança fundamental na conjuntura. A voz das ruas. As ruas se transformaram num sujeito político. E nesse sentido, o papel dos partidos de esquerda que militaram, que construíram, teve 2 grandes manifestações antes, bom lembrar, do 30 de março, depois no 7 de setembro, até chegar nessa manifestação. E houve uma amplitude na mobilização popular de voltar a ocupar as ruas. Portanto, quando as ruas entram na política, ela muda os rumos da política. Isso aconteceu na campanha das diretas, aconteceu na Constituinte, aconteceu na eleição do Lula, está acontecendo agora, até porque a lição que a gente tira é que o governo Lula, em vez de só negociar, ele passou a polarizar, ele passou a enfrentar. Inclusive o discurso, aquele discurso que ele proferiu na reunião em defesa da democracia com o Chile, com o Uruguai, com o Sanches da Espanha, ele coloca essa questão. Se a gente elege com um programa e governa com outro. Ele mostrou que isso é uma debilidade. E eu acho que o fato dele fazer essa colocação é muito importante, porque ele passou a definir qual é o lado dele, qual é o tipo de enfrentamento que ele faz. E as ruas responderam. Por isso que essa votação foi tão simbólica na noite da terça-feira, quando votaram por unanimidade. Eu acho que isso vai repetir no Congresso. E essa medida, ela toca na questão central, que é a justiça social, que é a pauta do povo. Eu considero que a pauta do povo, que envolve a jornada de trabalho, que envolve a isenção do imposto de renda, que envolve a melhoria da saúde, da educação, se combina com a pauta democrática, do julgamento dos golpistas, e a pauta para derrotar o tarifaço do Império Americano em crise. Então, eu acho que são questões que se relacionam, e eu acho que há uma espécie de politização, de percepção do povo brasileiro. O povo percebeu que ele pode entrar na história e alterar. O fato dele ter feito a manifestação e o resultado das votações dessa semana
é um exemplo para o povo de que ele faz a diferença. E eu acho que isso é muito importante, porque durante muito tempo, através da propaganda do sistema imperialista, monopolista, neoliberal, era de que não adiantava se manifestar, estava tudo definido, estava tudo dado. Eu acho que nós estamos alterando isso aí. Agora, nós estamos iniciando um processo novo, viu, Davi? É um ponto de partida, não é de chegada. A gente não pode partir da ideia que é isso que nós queremos. Queremos mais. Por isso que nós estamos iniciando. Iniciar significa a gente não ter ilusão, significa a gente ter mais coesão, significa a gente definir melhor as alianças, significa a gente priorizar a presença nas ruas. Quer dizer, nós temos que estar preparado para um enfrentamento de grande repercussão no Brasil e no mundo a partir de agora até 2026, porque aí está aí o imperialismo com suas provocações, né? Está aí a extrema-direita querendo buscar uma saída, ela está enfraquecida, mas não está morta, tá certo? Você tem aí o papel de alguns veículos de comunicação, que é o verdadeiro partido neoliberal para articular essa agenda das privatizações, dos tetos constitucionais, da reforma administrativa, que parece que vai entrar na pauta, nós temos que obstruir a votação dessa reforma administrativa, e a questão da igualdade social, da qualidade de vida, dos direitos. Eu acho que a plataforma dos direitos é fundamental. Justiça tributária é um direito. Contra a jornada 6 por 1 é um direito. Segurança é um direito. O Aquiles estava falando anteriormente que é muito importante a gente dar prioridade agora para a pauta da segurança, porque há um sentimento de falta de controle nessa área. E a desregulamentação que o neoliberalismo provocou na relação do Estado com as políticas públicas, na brecha da desregulamentação entre o crime organizado. A gente viu isso no PCC com a questão da Operação Carbono, das fintechs, está vendo isso agora na adulteração de bebidas. Quer dizer, ou o Estado assume o seu papel de indutor, de fiscalizador, de defesa da cidadania, ou então nós vamos para o mundo cão, para a barbárie. E eu acho que essa é a questão que está colocada como uma estratégia para inflexionar o governo e também para disputar 2026. Nesse sentido, a disputa de 2026 é mais complexa do que 2022, porque 2022 era barrar o fascismo. 2026 é construir um programa de transformação estrutural, como disse o Aquiles, é mudar estruturalmente. A questão da reforma agrária, a questão do crescimento econômico, a questão da qualidade do emprego, a questão dos planos de saúde, a questão da saúde pública, dos investimentos em educação, da questão da segurança pública. São temas concretos que diz respeito à pauta do povo para melhorar a vida, para dar um direito à felicidade material, espiritual e cultural. Eu acho que é a partir daí que a gente tem que fazer essa, vamos dizer assim, o que eu chamo de uma inflexão à esquerda. O Lula está dando sinais disso. No meu modo de entender, a gente devia fazer uma nova definição de um sistema de aliança, combinando aliança política com meras alianças eleitorais, tá certo? Não dá para diluir tudo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com muita competência e firmeza. Quando a esquerda vacila, quando a esquerda se divide, quando a esquerda não apresenta o futuro, ela rompe com aquela ideia da esperança, aquela ideia de construir algo melhor, algo que encante, que apaixone as pessoas. É isso que nós estamos vivendo, porque é tanta crise, tanto desastre, ora é o metanol, ora é fintech, ora é PCC, ora é posto de gasolina, ora é flotilha, ora é Trump, ora é barco na Venezuela, no Caribe. Diante de tudo isso, a gente tem que mostrar outro caminho para construir um mundo melhor, um mundo sem essas atrocidades bárbaras que estão acontecendo. E eu acho que esse é o discurso fundamental para a gente ganhar corações e mentes nessa disputa política. A gente não pode ficar só no plano institucional, tem que dialogar com as ruas, porque as ruas é que alteraram essa conjuntura política. É isso, Genuíno. Genuíno, eu estou cheio de comentários aqui.
que eu vou trazer e agradecer a Vlarilma de Queiroz, Genuíno no Congresso Nacional, a Rosaura Almeida. Querido Genuíno, sua contribuição ontem em Jundiaí foi inestimável. Obrigada, meu abraço fraterno. Você deve ter encontrado aí com a Rosaura lá em Jundiaí. Eu fui para a posse do novo diretório municipal presidido pelo Rosário. E eu fui para Jundiaí, foi muito importante. Aliás, eu tenho uma história muito forte com essa cidade, com Sorocaba, com São Paulo. Eu estou fazendo esse reencontro. O meu lugar é nas ruas, não é no parlamento. Muito bom. Não sei se o Canon, Kenko, o Léo leu, sugestão ao governo alugar aqueles cruzeiros que cabem muitas pessoas e ser hotel para a COP30, né? Também o Lula, você assistiu quando estava aqui nos bastidores, aquela fala forte do Lula lá em Belém, defendendo lá a COP30, enfim. Foi muito bonito, né, Genuíno? Olha, foi bonito e eu fiquei emocionado. Você sabe que eu morei há alguns anos na selva, no Pará. E essas questões da Amazônia, do Pará, me sensibiliza muito. Eu achei que o Lula foi certeiro, porque todos os problemas que foram revelados pela grande mídia chegaram até propor que não realizasse a Copa em Belém, para não mostrar o que acontece. Eu acho que o Lula foi correto em dizer nós temos que fazer a Copa aonde tem que mostrar para o mundo os nossos problemas, os nossos desafios, né? E os caminhos que a gente está trilhando. Foi uma postura correta, ofensiva. É isso que a liderança do Lula tem que promover no país. É uma postura ofensiva, de resposta pronta, de alternativa para resgatar aquilo que estava camuflado. Assim como a extrema-direita abriu a tampa do bueiro para vir o esgoto do preconceito, da violência, do caos, do medo, do racismo, do feminicídio, nós temos que resgatar no fundo da nossa história, das nossas singularidades e características, o otimismo. O otimismo que significa, não é só ser otimista, da esperança como uma perspectiva de transformação. Eu acho que o discurso do Lula foi muito bom. Não adianta a gente ficar se desculpando por causa do preço das hospedagens. Tem que dizer, a COP vai realizar aqui, porque aqui é o cenário principal que vai possibilitar discutir os desafios da defesa da pauta ambiental, da transição energética, da proteção da Amazônia. É isso que a gente tem que colocar. Não adianta fazer num lugar como fazem aquelas reuniões do capital financeiro, né? Não dá, tem que fazer aonde o problema existe, ser educativo. O Rafael enviou aqui um superchat para a gente. É preciso batalhar diariamente contra essa reforma administrativa. O deputado pelo Rio de Janeiro, Pedro Paulo, precisa ser exposto. E tem duas questões aqui do Gilberto Cruvinel. A primeira, Genuíno, qual a estratégia que as forças progressistas devem adotar para derrotar a direita no governo de São Paulo? O estado mais rico está sequestrado. E ele diz assim, só pôr dinheiro no bolso do trabalhador sem dar educação política vai nos levar a outro golpe da direita. Nós temos que ganhar corações e mente para um projeto libertário. Eu costumo dizer que São Paulo depende muito do caminho nacional e vice-versa. É diferente, porque São Paulo, nós nunca tivemos uma rotatividade que as forças progressistas governassem esse estado, diferente dos outros estados da federação. Aqui você tem uma quatrocentona burguesa muito forte, tem um preconceito muito forte, particularmente em algumas regiões do interior. Eu acho que tem que haver uma luta política, vinculando os rumos para São Paulo com os rumos do país. Olha o que esse governador está fazendo aqui em São Paulo. Quer dizer, ele fica se preocupando em visitar Bolsonaro, com anistia. Olha a crise da segurança pública com a morte do ex-delegado. Olha a crise agora do metanol que afeta mais profundamente São Paulo. Olha os problemas que acontecem na área da mobilidade urbana. Quer dizer, é problemas demais e parece que São Paulo não tem um governador atuante que tem iniciativa. Qualquer crise, ele cria um gabinete de crise, só para fazer propaganda. Eu acho que nós temos que fazer uma união da esquerda para ter um programa que relacione a disputa em São Paulo com a disputa nacional. Eu acho que é fundamental fazer uma frente de esquerda e centro-esquerda para disputar São Paulo, o Senado e o governo do Estado. Muito bem, Genuíno. Eu queria só fazer aqui mais um
fazer um comentário, né? Eu acho que o Genuíno aqui é a história viva participando. Ele acabou de falar que ele morou na selva, né? Então, um herói do povo brasileiro, assim como o Tiago Ávila e os outros brasileiros, a Luziane Lins, que estão lá presos, provavelmente, e a gente está muito preocupado com eles. Então, as pessoas dão as suas vidas para defender o que acha mais justo, né? Então, acho que é de suma importância a gente sempre defender aqui as pessoas que, enfim, de alguma forma se colocaram ali como heróis e não foram respeitados porque tinha uma ditadura, porque tinha uma ditadura muito forte. E a gente tem esse, eu acho que é um dos meus, digamos assim, lemas aqui, desde o começo, eu e a Andréa Truz, a gente sempre trouxe esse assunto, né? Defender memória, justiça e verdade. Dito isso, eu acho que encerra aqui esse assunto que está sendo paralelamente atrapalhando um pouco o que a gente está discutindo aqui, na verdade, que é o futuro do Brasil, o futuro do mundo e etc. Então, só um comentário aqui de quem já cansou, né, do que está sendo... Ô, Daphne, eu gostaria de terminar esse ponto com uma frase que eu ouvi ontem da vereadora do PT de Jundiaí. É a única vereadora do PT na Câmara Municipal de Jundiaí. Ela disse o seguinte: nós defendemos causas e não coisas. Exato. Essa é uma diferença fundamental. Causas, objetivos, valores, e não coisas materiais, interesses materiais. Eu acho que isso é muito importante, o pronunciamento da vereadora lá de Jundiaí, na noite de ontem, na sede do Sindicato dos Bancários de Jundiaí. Boa. É isso aí. Genuíno, para a gente finalizar aqui, já está terminando o nosso tempo, né? O Trump, deixa eu abrir aqui essa matéria e mostrar para você, que é essa daqui, né? Além da proposta indecorosa lá da Palestina, o Trump determinando que os Estados Unidos estão em guerra com cartéis após ataques na costa da Venezuela. A medida abre caminho para que o país trate cartéis como organizações terroristas não estatais responsáveis por ataques armados contra os Estados Unidos. Ele está subindo cada dia mais o tom e a gente começa a ficar preocupado porque tinha uma história de que os Estados Unidos não vai invadir Venezuela porque é no quintal dele, mas ele está aí querendo dizer que é pacificador, né? Lá mais longe e subindo o tom contra a Venezuela, e a gente fica preocupado porque subiu o tom aqui no Brasil também. Como é que você vê minha preocupação, Estados Unidos, Venezuela? A minha preocupação aumenta, Davi, quando ele assume o discurso do inimigo interno, da guerra interna, utilizando as Forças Armadas, como aconteceu em várias experiências ditatoriais da América Latina. Isso em relação à situação interna dos Estados Unidos. Agora, ele aumenta o tom quando ele tenta qualificar tráfico de droga, crime organizado, como ação terrorista para dar legitimidade à intervenção militar dos Estados Unidos fora do território nacional. Isso é uma grande ameaça, porque ele vai dar um pretexto, vai dar uma cobertura para fazer as provocações como ele está fazendo no Mar do Caribe contra a Venezuela. Nós temos que incluir essa questão na denúncia, no combate ao imperialismo. Nesse ponto, eu acho que a nota do governo brasileiro foi positiva, mas nós temos que dar uma solidariedade mais concreta, mais militante à Venezuela e ao povo venezuelano, seja restabelecendo as relações políticas com o governo de Maduro, seja através da ação conjunta de alguns países dos BRICS, como a China, como a Rússia, em relação à Venezuela, porque se ele faz essas provocações no Mar do Caribe e traz o conflito para um continente, um subcontinente pacífico, ele está cumprindo aquela determinação do imperialismo de América para os americanos, de América Latina como quintal dos Estados Unidos. Isso é a grande ameaça que a gente está vivendo, tá certo? Eu acho, inclusive, que a gente tem que botar essa questão na agenda internacional, ao lado das negociações sobre a guerra na Ucrânia, ao lado da defesa do povo palestino, colocar esse problema das provocações do Trump na América Latina, particularmente contra a Venezuela. Ele quer politizar essa questão do tráfico
e do crime organizado, como ele já está fazendo no Equador, como ele vai fazer agora treinamento do exército americano na Argentina de Milei, tem o aval do Paraguai, do governo submisso do Paraguai em relação ao Trump, portanto, eu acho que ele está escalando essa política intervencionista, intimidatória na América Latina. Deixa eu trazer aqui o comentário da Solange Santângelo. Genuíno poderia dizer novamente o nome do filme que mostra discursos de líderes políticos relacionados à situação do mundo atual? Foi você que falou, né, Genuíno, semana passada? Falei, trilha sonora para um golpe de Estado. É isso. Isso. Eu fiquei de ver e acabei que não vi, mas vou tentar ver É imperdível, é imperdível. Trilha sonora para um golpe de Estado. Muito bem. É isso, Genuíno. Algum comentário aí que a gente esqueceu de fazer? Alguma coisa que você gostaria de falar e não teve tempo de falar? Não, eu queria insistir, repetir a importância das forças progressistas, do mundo democrático, resistir e derrotar a ofensiva do imperialismo e do governo genocida contra o povo palestino. Eu repito, se nós calarmos, se a gente baixar a cabeça diante das provocações, diante da humilhação, diante das barbaridades que está sendo praticada ali, é o futuro da humanidade que está sendo disputado, está sendo discutido. Né? Como diz o meu amigo Breno Altman, ali tem uma régua que separa bem o que é a solidariedade, o que é a civilização e o que é a barbárie praticada pelo governo genocida de Israel. Eu acho que é muito importante esta atitude. Não é o interesse específico desse ou daquele país. É o futuro da humanidade que está em jogo, que está em risco. É exatamente, importantíssimo. Genuíno, muito obrigada. Bom final de semana para você. Boa semana também que se segue. Foi ótimo como Muito obrigado. Eu vou me dirigir agora, lamentavelmente, para o ato de velório do meu amigo Luiz Fernando Pacheco, um grande amigo, um grande advogado. Eu repito o meu abraço aos seus amigos e à família do Luiz Fernando Pacheco. Meus sentimentos à família. Obrigada, Genuíno. Grande beijo. Força.